querido aluno, nossa querida aluna que está aí do outro lado, né, estudando aqui com a gente do Vale Concursos. Professora Angélica agora, né, nessa aula do Vale para você. Não sei o horário que você está estudando, se é manhã, se é tarde, se é noite, não é verdade? Se é madrugada. Professora Angélica sempre fala isso com você, né? Que não sabe o horário que você está estudando, mas sabe aí que você está com toda a dedicação do mundo, não é verdade? Com toda a garra aí, com toda a força de vontade, certo? Pois é para isso que a professora Angélica está aqui também, tá? No Vale para te ajudar, né, entender aí mais este conteúdo que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Combinado? Beleza, então. Olha o que acontece. O que a gente vai visualizar aqui hoje? Termos integrantes da oração. A professora Angélica quer trabalhar com você esse conteúdo aí que cai na maioria das provas de concursos públicos, tá? A professora Angélica não vai falar que é toda, porque não é toda a prova que cai, às vezes falha um contextinho ou outro, mas aí 80% das provas de concursos públicos pode pedir uma questãozinha envolvendo os termos integrantes da oração. A princípio, antes da professora Angélica começar, eu quero dialogar com você o seguinte: o que você entende por termo integrante? É aquele termo que integra, não é verdade? O termo integrante, ele é assim chamado porque ele é aquele termo que integra. Ou seja, se nós retirarmos aquele termo dali, o contexto vai ser prejudicado, porque vai fazer falta aquilo que nós retiramos dali, ok? Então, por isso, nós estudaremos agora os termos integrantes. São aqueles que, se eu retirar, vai fazer falta, vai ter falta ali no contexto, viu? Então, beleza, olha só. Nós temos 3 termos integrantes. Nós temos o complemento verbal, nós temos o complemento nominal e nós temos também o agente da passiva. Esses são os termos considerados integrantes da oração. Ou seja, que se eu retirar, vai haver ali um prejuízo de sentido, tá? Beleza. Então, o que eu vou entender do complemento verbal? Olha só que coisa interessante da gente saber. Existem 2 complementos que eu vou considerar como complemento verbal, né? Que é o objeto direto e o objeto indireto. Estes são os complementos que nós consideramos complementos verbais. Por quê? Porque eles completam o verbo, certo? Certo, professora. Beleza, certinho. Agora, a gente entende o seguinte, que nós temos nesses 8 exemplos aqui, vários tipos de objeto direto e indireto. Agora, às vezes, você vai ter um choque de realidade aí, porque às vezes você conhecia só um objeto direto e um objeto indireto. E olha a carreira de objeto direto e também indireto que nós veremos aqui. Então, vamos com calma para você poder entender, gabaritar, acertar e não errar de forma alguma questões que você venha desenvolver aí sobre isso, tá? Então, olha só. Primeiro exemplo, as fábricas poluem o ar. Bom, quando eu paro no verbo, né? Eu tô diante do verbo aqui e pergunto para o complemento, eu paro no verbo e pergunto o que, né? Faço 2 perguntinhas. Ou quem? Olha só, eu tô parando no verbo e perguntando o que ou quem. Cuidado para você não confundir isso aqui com aquela perguntinha do sujeito. Para que eu encontre o sujeito, o verbo tem que ser a última palavra da minha pergunta. O que é que mais o verbo ou quem é que mais o verbo. Aqui aconteceu uma situação diferente. Aqui o verbo está sendo a primeira palavra da minha pergunta, ó. Polui o quê? Poluem quem? Tá vendo como é que funciona isso aí? Então, muita calma na hora. Olha só. Então, as fábricas poluem o quê? Ou poluem quem? O ar. O quê, né? Respondeu ali, o ar. Esse primeiro complemento, que geralmente acontece sem preposição, é o objeto direto. É o primeiro complemento verbal que nós conhecemos. Faça a gentileza para a professora Angélica, se você está aí do outro lado e ainda não abriu o seu material, por favor, abra aí para você poder acompanhar direitinho, tem todas as explicações que você precisa aí, tudo certinho para você, tá? Então, presta atenção. As fábricas poluem o ar. Nós estamos diante de quê? De parar no verbo, fazer a perguntinha o que ou quem e visualizar na resposta o complemento que geralmente vem sem preposição. Esse é o objeto direto simples, né? É assim que a gente visualiza, tá?
Ok. Agora, Silvia olhou-se ao espelho. Eu vou parar no verbo, olha, olhou e vou perguntar, Silvia olhou quem? Olha só, eu faço a mesma pergunta, olha, Silvia olhou quem? Olhou-se, olha só. Aqui acontece uma pegadinha de prova muito interessante. Às vezes, a gente está tão acostumado ou acostumada a visualizar o objeto direto nítido assim depois do verbo, que quando a gente se depara com uma condição dessa aqui, a gente trava. Olha só. Aí você vira, olhou-se. Nosso Deus, e agora? Que complemento verbal, que tem um cabelo aqui, né? Que complemento verbal a professora tem ali? Complemento verbal tem aqui, professora? Eu não sei identificar por quê? Porque aconteceu um pronome ali. Então, escuta só. Temos que saber identificar o objeto direto quando ele vem também a partir de um pronome. Por quê? Porque eu parei no verbo, perguntei o que ou quem e tive na resposta um pronome que substitui uma expressão ali que indica objeto direto. Então, o pronome aqui vai ter a função de um objeto direto, ou seja, o objeto direto vai vir, pode vir, representado por um pronome. Tá vendo? Muito cuidado com isso. Aí a professora Angélica perguntou, olha, olhou quem? Olhou-se. Ou seja, esse se aqui, ele suprime a expressão ela mesma, né? Porque é Silvia, então é ela mesma. Então, suprime essa expressão. Silvia olhou quem? Ela mesma, ou seja, olhou-se, tá vendo? Então, muito cuidado quando os objetos diretos acontecerem por um pronome. Aí a professora Angélica vai dizer outra coisa, ó. Os pronomes mais frequentes que a gente vê tendo função de objeto direto é o, a, os, as, ó, objeto direto, o, a, os, as. Estes são os mais frequentes. Toda vez que você visualizar verbo tracinho, o, a, os, as, você entende que um desses aqui, que aconteceu aqui depois do verbo, será objeto direto de olho fechado. Agora, quando acontecer o me, o te, o se, né? Aí o que que acontece? Nós temos que avaliar para ver se é objeto direto ou não, tá? Então, muito cuidado. Mas se você visualizou isso aqui logo depois do verbo, igual aconteceu o pronome se aqui, pode entender que ele tem função de objeto direto. Fechou? Esses aqui. Esse se, me, te, se, que a professora falou, me, te, se, nos e vos, tem que ser observado se é direto ou não. Fechado, né? Ok. Agora a gente vai ao seguinte, olha. Judas traiu a Cristo. Escuta, nós vamos ver 3 exemplos agora, o 3, o 4 e o 5, de objetos diretos que às vezes são novidade para você, tá? Por quê? Porque às vezes você sempre conheceu, né, o objeto direto comum ou ele representado por um pronome. Agora, o terceiro objeto direto que a gente vai estudar, ele tem um nomezinho, ele é objeto direto também, mas ele ganha mais um nome. Até aqui nós estamos diante de objeto direto tradicional, certo? Certo, o mais comum que nós visualizamos, né? Agora aqui, no exemplo 3, 4 e 5, nós vamos nos deparar com outros objetos diretos. Olha só, o que a gente vai ver aqui é o seguinte, nesse exemplo de número 3, é o objeto direto preposicionado. Tem aí no seu material, tá? Objeto direto preposicionado. O que é, professora Angélica? O objeto direto ser considerado preposicionado. Presta atenção. Você vai no verbo, né? Traiu. Olha ele aí. Aí você entende. Judas traiu. Quem trai, trai alguém. Judas traiu quem? Olha a pergunta que eu faço. Quem trai, trai alguém. Judas traiu quem? Então, eu fiz a perguntinha, olha, Judas traiu quem? Olha só. Só que aí você para e observa que nessa respostinha que a gente teve aqui, nós tivemos a presença de uma preposição. É isso mesmo, uma preposição, não é artigo não, tá? Ó, Judas traiu quem? A Cristo. Olha só. Uai, professora Angélica, então o objeto aí, ele deveria ser considerado um objeto indireto, não? Não. Quando você para, cuidado, porque isso é pegadinha de prova e diamante de prova de concurso público.
Cuidado. Quando você está diante do verbo, você vai visualizá-lo, perguntar o que ou quem, e na resposta você visualiza a presença da preposição, o objeto não é indireto. Cuidado. Você parou no verbo e perguntou o que ou quem, e viu aqui na resposta um complemento com preposição. O verbo tem que, o complemento tem que ser considerado objeto direto preposicionado. Não vai ser objeto indireto, não. Cuidado, tá? Sabe o que a gente tem uma mania feia de fazer? A gente tem aquela mania de nem ver o verbo, já ir direto do complemento e pensar assim, se teve preposição, então, se o complemento verbal teve preposição, então o verbo vai ser transitivo indireto. Não. A gente tem que parar e perguntar para o verbo. A gente tem que analisar o verbo. Então, se eu paro no verbo, pergunto o que ou quem, e na resposta eu tive o complemento, mas ele está com preposição, está respondendo a perguntinha que foi feita pelo verbo aqui, do verbo transitivo direto. Então, o que acontece? Objeto direto preposicionado. Beleza, né? Top. Vamos continuar, então. Os lucros, ninguém os viu. Escuta, o objeto direto ainda, que nós vamos estudar aqui, ele tem um nome muito bacana também. Objeto direto pleonástico. Você sabe o que é pleonasmo? Porque o pleonástico aqui vem da nomenclatura pleonasmo. Você sabe o que é pleonasmo? Pleonasmo é aquela repetição, né, assim, que acontece como um recurso de figura de linguagem. Então, olha só que nós estamos diante de um complemento verbal considerado objeto direto pleonástico. Por quê? Se o pleonasmo é uma repetição, o objeto direto pleonástico vai ser o quê? Vai ter o quê? Essa mesma ideia, essa ideia da repetição. Então, preste atenção. Os lucros, ninguém os viu. Vamos lá, cadê o verbo? Olha ele aqui, ó, viu. Olha o verbo aqui, ó, viu. Aí o sujeito, ninguém. Ninguém viu o quê? Olha a perguntinha que eu fiz, ó. Ninguém viu o quê? Os lucros. Olha o objeto direto comum aqui atrás, olha só. Acertou? Acertou, né? Pois é. Aí agora nós vimos que nós temos um pronome aqui, bem depois, tá vendo? Que repete a ideia desse objeto direto que foi dito anteriormente. Então, quando isso acontece, quando a gente tem o verbo, tem o objeto direto, e aqui à frente, bem para cá para frente, a gente tem um pronome que repete o objeto direto, a gente vai dar nome a esse pronome. Ele vai ser chamado de objeto direto que pleonástico. Lembrando, todo objeto direto pleonástico, ele tem que acontecer em forma de um pronome. Está aí no seu material. Ele tem que acontecer em forma de um pronome. Por quê? Porque ele vai repetir o objeto direto que já foi dito anteriormente. Aí eis que você me pergunta assim, professora, mas já que vale a minha aprovação, já que vale a minha mudança de vida, já que vale tudo, vale concurso, porque eu estou no Vale Concurso com você, aí o que acontece? Se não houvesse esse objeto direto aqui, professora, e se não houvesse, e houvesse só esse pronome, o que ele seria? Se não houvesse esse objeto aqui, houvesse somente esse pronome, este pronome aqui deveria ser chamado simplesmente de objeto direto. Ele só recebeu o nome de pleonástico porque aqui ele está como é que eu posso dizer? Repetindo o objeto que foi dito anteriormente. Entendemos? Beleza, porque aqui em cima, ó, teve pronome também, né? Ele não é objeto direto preposicionado, é pleonástico. Ele é só objeto direto, porque não teve outro objeto direto ali. Aqui ele ganha o nome de pleonástico porque ele repetiu o objeto que já foi dito antes. Combinado? Entendemos? Vamos continuar então. Sonhei um sonho horrível, misericórdia. Vamos lá para o outro objeto? Esse objeto todo de em vermelho aqui, grandão que você está vendo, ele é o objeto direto, sabe com que nome ele recebe aqui? Objeto direto cognato. Olha só que coisa interessante. Objeto direto cognato. O que é o objeto direto cognato, professora Angélica?
Escuta, toda vez que eu vou lá no verbo, achei o bonitinho ali, achei, beleza. Aí eu venho aqui e observo que dentro do objeto direto tem uma palavrinha que tem o mesmo radical do verbo. Olha só, sonhei um sonho, tá vendo? Olha só que interessante. Sonhei um sonho, olha só. Então, aqui eu tive um radical, você tem que entender de estrutura e formação das palavras para desembolar esse conteúdo do objeto direto cognato. Por quê? Palavras cognatas são aquelas que possuem o mesmo radical. O objeto, ele é cognato, ele é direto cognato quando dentro dele existe uma palavrinha só, tendo o mesmo radical do verbo do contexto. Tá vendo? Ele recebe o nome, esse objeto aqui, de objeto direto cognato. Aí você pergunta para mim assim, professora, tá, você está dizendo sobre o objeto direto normal, né, o comum, nítido aí ou representado por um pronome. Você está dizendo sobre o preposicionado, você está dizendo sobre o objeto direto pleonástico, sobre o objeto direto cognato. E a classificação do verbo? Porque aqui a gente está vendo complementos do verbo. Mas e o verbo? Ele tem outro nome? Ele passa a ser, por exemplo, porque aqui eu tenho um objeto direto preposicionado. O verbo aqui vai ser verbo transitivo preposicionado? Transitivo direto preposicionado? Não. O verbo é só transitivo direto. Os complementos desse verbo transitivo direto é que podem ser o objeto direto preposicionado, os objetos diretos comuns ali, o objeto direto pleonástico e o objeto direto cognato. O verbo tem que ser verbo transitivo direto. Tá vendo como é que funciona? Os complementos dele, ou seja, o objeto direto, é que recebeu várias nomenclaturas aí de acordo com a circunstância em que acontece. Beleza? Então tá. Agora a gente vai para o exemplo de número 6. Olha, nunca desobedeci a meu pai. O complemento verbal que a gente vai estudar, tanto no 6 quanto no 7, é o objeto indireto. Olha só. Na verdade, é no 6, no 7 e no 8, né? Porque quando eu paro no verbo, ó, desobedeci, e faço uma perguntinha para o complemento com preposição, e a mesma preposição acontece na resposta, eu tenho na resposta um objeto indireto. Então, olha só. Nunca desobedeci a quem? Olha só que a minha pergunta agora teve preposição, ó. A quem? A meu pai, olha. A mesma preposição que eu usei na pergunta aconteceu na minha resposta. Então, eu estou diante de um objeto indireto. Fechado. Ah, professora, e como que o verbo é classificado ali? Verbo transitivo indireto. Tá vendo? Beleza. Rogo-lhe que fique, peço-lhe que fique, né? O verbo rogar aqui está no sentido de pedir. Peço-lhe que fique, rogo-lhe que fique. Escute, eu estou diante do verbo também, paro e pergunto, rogo a quem que fique? Olha só, a quem? Fiz uma perguntinha com preposição, né? Aí, cuidado, porque eu tive aqui um objeto indireto em forma de um pronome, que é igual à particularidade do objeto direto aqui. Ele suprime um objeto indireto que foi dito ali, que está escondido ali. Rogo-lhe, rogo a quem? Rogo a ele ou a ela. Olha só, eu rogo a quem? A ele ou a ela. Rogo-lhe. Então, eu perguntei com preposição, a mesma aconteceu na resposta, que foi suprimida pelo pronome oblíquo lhe. Vale lembrar, tem aí no seu material. Toda vez que o pronome lhe ou lhes acontecer logo depois do verbo, ele deve ser chamado de objeto indireto, sempre, de olho fechado, tá bom? Beleza. Agora a gente vai continuar, olha só. A mim, pouco me importa a opinião dele. Olha só, o que aconteceu aqui? Eu tive, ó, pouco importa a opinião dele. Pouco importa, não é assim? A opinião de quem?
não é assim? A opinião dele pouco importa, na verdade, né? O sujeito é a opinião dele. Aí vem, a opinião dele pouco importa a quem? Olha a perguntinha que eu fiz. Pouco importa a quem? Aí eu tenho aqui, ó, a mim. Olha a preposição bonitinha aqui. Mesma preposição que eu usei na pergunta, se encontrou na resposta. Parei no verbo, né? Se perguntei a que, a quem, de quem, com quem. Ou seja, perguntei com preposição. E a mesma se encontrou na resposta. Aqui na resposta eu tenho o objeto indireto, igual aqui, ó, bonitinho, visível. Só que o que eu estou avaliando ali é esse bonitinho que tá aqui, ó. Olha só. Pouco importa a quem? A mim. Olha o pronome me, repetindo cá na frente o objeto indireto que já foi citado antes. Olha só, o objeto indireto. Então, o que acontece? Eu tive dois objetos indiretos ali. Eu tive o comum, que foi citado antes, igual aqui no objeto direto, ó. Os lucros, os viu. Tá vendo? Olha o os aqui. A mesma coisa acontece aqui. Eu tive o objeto indireto citado aqui anteriormente. E logo cá na frente eu tive de novo, ó, repetindo a ideia ali. Então, qual é o nome que eu dou para este objeto indireto? Objeto indireto que pleonástico. Por quê? Porque ele está repetindo a ideia que foi dita, que foi visualizada anteriormente. Tá vendo? Coisa interessante? Pois é. Assim, nós encerramos, né, o complemento verbal. Olha só, nós encerramos aqui o estudo do complemento verbal, que nós vimos todos os objetos diretos e também todos os objetos indiretos. Agora a gente vai estudar o complemento nominal, que é o próximo termo integrante da oração. O que é o complemento nominal? Primeiro, ele muito pode ser confundido com o objeto indireto. Por quê? Porque ele deve, assim como o objeto indireto, vir introduzido por preposição. Só que tem uma diferença. O objeto indireto aqui, ele completa um verbo. O complemento nominal aqui, ele completa um nome. Olha só, o que é o complemento nominal? Como eu vou identificá-lo, professora Angélica? Olha só. Você vai ver o quê? Um nome ali. E a sua perguntinha vai partir desse nome. Olha só. Tem um respeito. Respeito não é verbo, respeito é nome. Respeito a quê? As leis. Olha só. Eu parei no nome, ó, no nome. Perguntei com preposição. A mesma aconteceu na resposta. Então, aqui eu estou diante de um complemento nominal. Muita gente confunde isso em prova. Muita gente acha que complemento nominal e complemento verbal é tudo a mesma coisa, mas não é não. O objeto indireto, principalmente o objeto indireto, porque ele tem que vir sempre introduzido por preposição. Ele aqui, ele está completando o verbo. O complemento nominal aqui, ele vem com preposição também, ó. Foi atirado dentro. Dentro de quê? Olha lá a perguntinha, ó. Parei no nome e perguntei de quê? Tive aqui, ó, da caverna. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Então, o que acontece? Dentro de quê? Da caverna. Então, eu parei no nome, perguntei com preposição, a mesma preposição se encontrou no complemento, estou diante de um complemento nominal. Agora, agente da passiva. O que é o agente da passiva? O último termo integrante aí para que nós possamos corrigir as nossas questões. Escuta. O agente da passiva é aquele termo que, primeira coisa, ele vai acontecer após, olha ele aqui, o quê? Uma locução verbal ou um tempo composto. Olha só, ele tem a obrigação de acontecer após uma locução verbal ou um tempo composto. Ok. Segunda coisa dele que está escrito no seu material. Ele tem que vir introduzido por uma das três preposições, né? Que é pelo, por ou de, tá aí no seu material.
Beleza. Ó, então, estou um passo para acertar que isso aqui mesmo é um agente da passiva. Aconteceu após locução verbal, vem introduzida por uma das 3 preposições. E para eu fechar a certeza de que eu estou diante lá no termo destacado de um agente da passiva, eu vou fazer o quê? Voltar esse contexto para a voz ativa. Ou seja, esse termo aqui, que está cá no final, ele tem que ser o praticante da ação, para que me confirme que ele é agente da passiva aqui. Então, olha só, as flores são umedecidas pelo orvalho. Vamos ler de trás para frente, ó. O orvalho umedece as flores. Você viu? Nós voltamos o contexto de trás para frente, entendemos que esse termo aqui, que é certo, com certeza, considerado agente da passiva, quando eu voltei, ele se tornou sujeito, ele se tornou o praticante da ação. Ó, o orvalho umedece as flores. Então, como ele tornou o praticante da ação, ele me confirma que isso aqui, nessa condição que ele está aqui, ele é o agente da passiva. Olha, professora Angélica quer dizer para você o seguinte, teve dificuldade? Assista esse vídeo quantas vezes for necessário, porque a análise sintática é questão de toda e qualquer prova de concurso público, tá? Professora Angélica vai parar para tomar uma água e volta para fazer correção de questão com você, tá bom? Não saia daí, tá? Beijo, até daqui a pouquinho.